Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é terça-feira, 17 de agosto de 2021 e nesta terça-feira teremos aula de língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa, utilizaremos o livro didático e matemática também iremos usar o livro didático. Então, hoje não vai precisar copiar no caderno nenhuma atividade, tá bom? Todas as atividades serão feitas diretamente no livro. Bom, então a professora vai começar a nossa aula, né? Com a continuação do estudo da escrita. Ontem nós fizemos aí a página, até essa página 120, né? Então, agora nós vamos pular a página 122, que é apenas um resumo do livro, do que a gente estudou sobre texto expositivo, e a página 122. Então, nós vamos agora para a página 123. Então, a professora colocou aqui no enunciado para vocês. Faça a leitura do texto Baleias Jubarte são registradas na costa do Espírito Santo, na página 123 do livro, e em seguida responda as questões nas páginas 124 e 125. Então, a nossa aula hoje no livro irá começar na página 123 com a leitura do texto, tá bom? Eu vou subir um pouco a tela para vocês. A professora colocou, né, a página do livro para vocês acompanharem a leitura junto com a professora, tá? Quem já está com o livro aberto aí em mãos, pode acompanhar a leitura diretamente aí no livro, tá ok? Então vamos lá, olha, a primeira atividade, leia o texto e faça o que se pede. Então, neste texto, além da gente, nós nos deliciarmos com mais informações, com esse texto expositivo, né, onde ele fala um pouquinho sobre as baleias jubarte, nós vamos também nos atentar para a gramática da língua portuguesa, que são as palavras proparoxítonas, tá bom? Então, a professora vai iniciar a leitura e em seguida nós já vamos fazer a página 124 aí do livro. Então vamos lá, eu vou subir um pouquinho para vocês poderem acompanhar aí a professora. Baleias jubarte são registradas na costa no Espírito Santo. Viagem dos mamíferos para a costa brasileira é iniciada na Antártida. Baleias nadam 5.000 quilômetros até o Banco de Abrolhos. Rota de passagem de baleias jubarte à costa do Espírito Santo atrai organizações de conservação da espécie. A equipe do Instituto Últimos Refúgios é uma dessas instituições e alia a fotografia à preservação ambiental. A viagem desses mamíferos é iniciada na região da Antártida e nadam quase 5.000 quilômetros para chegar ao Brasil. No Espírito Santo, é preciso navegar apenas 40 minutos para começar a ver as baleias jubarte. Durante a observação dos últimos refúgios, foi possível ver em média 60. O grupo formado principalmente por baleias jovens faz essa viagem para a reprodução. O oceanógrafo Paulo Rodrigues explica que as baleias seguem o Banco de Abrolhos, que começa na costa do Espírito Santo e se estende pelo nordeste do país. É mais pelas questões oceanográficas mesmo.
Aqui a água é quente e tem a plataforma rasa. Então, elas preferem essa plataforma que tem entre 50 a 100 metros de profundidade, relatou Rodrigues. O fotógrafo Leonardo Merson declarou que fotografar as baleias é um desafio. Eu sou mais o cara da floresta e quando eu venho para o mar, fico mareado, que é um desafio. O outro desafio é conseguir focar no bicho com o barco balançando, que fica bastante difícil. Esse texto, pessoal, está disponível, né, no site da Globo.com, Espírito Santo Notícias, tá bom? Aqui também tem uma palavrinha que eu gostaria de dar um significado para vocês poderem entender. No último parágrafo do texto, nós vimos aqui, né, um depoimento do fotógrafo Leonardo, onde ele diz que eu sou mais o cara da floresta e quando eu venho para o mar fico mareado. Então, o que significa a palavra mareado? Enjoado, né? E tem pessoas que quando andam em embarcações nos rios, em alto mar, fica enjoado, passa mal, né? Fica mareado com o balanço da água, o balanço da embarcação, acaba se sentindo aí tendo aí um pouco de mal-estar. Então, mareado significa aqui enjoado, tá? Eu vou subir a telinha agora e nós vamos para a página 124, tá? Após a leitura que nós fizemos sobre o texto, né? Estas baleias, elas andam, né? Elas nadam quase 5.000 quilômetros para chegar ao Brasil, da onde ela sai, lá da região da Antártida, e elas vêm para o Brasil porque o clima aqui é quente, né? A água ela tem uma temperatura adequada para a reprodução. Então ela vem para cá para se reproduzir, para ter, né, depois após a reprodução, aí elas voltam para a região onde elas vivem. E elas andam, né, em grupos, né, e foi observado aqui no texto e no decorrer dos anos que os grupos estão ficando cada vez mais jovens, né? Então são grupos jovens, são baleias jovens que vêm para se reproduzir e após aí a reprodução, passando esse período de reprodução, elas voltam para a região da Antártida, que é onde elas vivem, né? É o habitat natural delas. Bom, então vamos lá. A pergunta aqui da letra A, né, da página 124, por que a costa do estado do Espírito Santo atrai pesquisadores da baleia jubarte? Então, pessoal, observando o texto, vocês podem observar ali que a rota de passagem dessa espécie da baleia, né? Então, o que atrai? Por que a costa do estado do Espírito Santo atrai? Né? Porque é a rota da passagem, né? Ela sai da região da Antártida e dirige-se para o litoral nordeste do Brasil. Então, é simplesmente porque faz parte da rota, né? Então ela vem pela costa, né? Pelo litoral ali, beirando o litoral brasileiro, tá bom? A letra B, que desafio o fotógrafo Leonardo enfrentou nesse trabalho e por quê? Então lembra que a professora disse lá que ele relata, né, que o mar deixa ele mareado e ele tem dificuldade em focar, né, com a câmera fotográfica o animal, porque ele não está acostumado
né, ao mar, ele está acostumado a trabalhar na floresta, tá bom? A C agora, pessoal, classifique as palavras destacadas em azul no texto de acordo com a sílaba tônica. O que são sílabas tônicas? São as sílabas com som mais forte que tem. Geralmente elas levam um acentinho, tá? Mas a sílaba tônica é a sílaba que tem na pronúncia o som mais forte na palavra, tá? Então nós vamos iniciar aqui, a professora vai fazer a primeira, né? Que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, olhando lá no texto, né? Quando eu vou ler o texto, eu consigo encontrar uma palavra oxítona. O que é a palavra oxítona? É a palavra que tem acentuação ou o som mais forte, né? Que é a sílaba tônica, e esta sílaba tônica, ela está no final da palavra. Então, ela é acentuada do final para o começo. Então, eu vou contar oxítona, a última sílaba da palavra. Paroxítona, a penúltima sílaba da palavra. Proparoxítona, a antepenúltima sílaba da palavra, tá bom? Então, olhando o texto aqui, eu posso perceber que a palavra oxítona, que eu consigo retirar ali das palavras que estão em negrito aí, estão destacadas no texto, é a palavra país. Então, a primeira oxítona aqui, país. Paroxítona. Se eu voltar lá no texto, né, e verificar, eu vou encontrar a palavra espécie, tá? Então fica oxítona, país, paroxítona, espécie e proparoxítona, espírito, né? Vamos voltar lá, ó, em Espírito Santo, né? Olha, espírito, o acento está na antepenúltima sílaba. Então, se eu olhar do final para o começo, eu conto primeira sílaba, segunda sílaba, a terceira sílaba. E geralmente, pessoal, as palavras proparoxítonas, todas são acentuadas, tá bom? Então, as palavras proparoxítonas é bem facinho aí para encontrar, porque todas elas são acentuadas, tá bom? Então, a primeira aí que eu fiz junto com vocês para ter aí o exemplo é país, eu coloquei na oxítona país, paroxítona espécie, proparoxítona espírito. E aí vocês deverão classificar, observar as outras palavras e colocá-las aí cada uma na sua coluna correta. Palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas, tá? Eu vou subir agora, nós vamos para D. O que acontece com as palavras proparoxítonas em relação à acentuação? É aquilo que a professora disse para vocês. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E aí fica embaixo aí no livro um lembrete, né, uma dica para vocês não esquecerem, tá? Quando for classificar as palavras para vocês, tá aí para vocês lembrarem. As palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima são chamadas proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá ok? Então, aí a gente termina a página 124 e vamos então para a 125, que nós temos aí
uma leitura de uma tirinha, tá bom? Então vamos lá, olha. Leia a tirinha e responda as questões. O psicólogo só vai conversar. Você vai dizer o que está passando pela sua cabeça, tá bom? Pela coceira deve ser piolho. Então nós temos aí uma tirinha, né? O que vocês aí conseguem entender? É uma conversa, é um diálogo, né, entre pais, e ali tem uma criança, né? E o adulto está dizendo, né? Olha, o psicólogo só vai conversar. Você vai dizer que o que está passando pela sua cabeça. E o menininho, né? A criança responde, tá bom. Pela coceira deve ser piolho. E aí, observando, né, esta tirinha, nós vamos responder aí a questão A. O que significa dizer o que está passando pela sua cabeça na fala do pai do personagem Armandinho? Então, né, observando ali o primeiro quadrinho, né, depois o segundo quadrinho, né, onde o menino está prestando atenção, bastante atenção no pai. O que o pai quer, o que significa essa fala do pai quando ele diz dizer o que está passando pela sua cabeça? Então, né, o que o pai está querendo ali ensinar, está querendo mostrar para o filho quando ele diz esta frase? A, B. O que o Armandinho entendeu? Então, com esse diálogo ali na última frase, né, no último quadradinho ali, ó, pela coceira deve ser piolho. O que o Armandinho entendeu? Então, vocês vão pôr aí a resposta de vocês. A, C. Relembre as regras de acentuação e justifique o acento das palavras psicólogos, só e está. A palavra psicólogo, onde está? Né? Então, vocês vão justificar ali, olha, relembrando o que a gente acabou de ver aí com as palavras proparoxítonas, né? A gente vai responder. Então, olha, psicólogo são acentuadas todas as proparoxítonas. A palavra só são acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em O. E está são acentuadas as oxítonas terminadas em A. Então, são assim algumas justificativas, algumas regrinhas para vocês observarem aí, tá bom? Terminando a página 125, né, depois que vocês responderem aí a questão C, né, vocês vão também, pessoal, nessa questão C aí de português, vocês coloquem com as palavras de vocês, tá bom? As regrinhas das palavras proparoxítonas, paroxítonas e as palavras oxítonas, usando essas três aí, observando as três palavrinhas. Terminando aí português, nós vamos para matemática, né? E nós vamos, como a professora disse, nós vamos usar o livro didático, né? Também na aula de matemática de hoje. Então, eu vou pedir para vocês abrir o livro de vocês na página 67, tá? E que nós vamos utilizar. Ainda, eu coloquei aqui, gente, olha, ainda usando a tabela recortada da página 251, na página 266, nós precisamos recortar, né, a tabela que está lá na página 251 do livro.
Então, vocês usando esta mesma tabela, não joguem fora, não percam, porque nós vamos usá-la, tá bom? Responda as questões da página 67. Então, vamos lá, ó. Dando continuidade a uma tabela interessante, nós vamos então responder a letra E, tá? Eu vou subir para vocês verem aqui que a professora colocou também a página 67 para a gente fazer junto a leitura. Letra E. Complete a 9ª linha e a 9ª coluna. Então, vocês vão lá na tabela, vão contar lá, né? 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª. Chegou na 9ª linha, vocês vão contar, vão chegar até a 9ª coluna, tá? E vão completar. Lembre-se de que 8 é o dobro de 4. Assim, multiplicar um número por 8 é o mesmo que dobrar esse número 3 vezes seguidos. Então, vocês vão completar lá a tabelinha, tá ok? A 9ª linha, a 9ª coluna, né? E vão usar a dica que ele deu aqui, ó. Lembre-se de que o 8 é o dobro de 4, tá? Assim, multiplicar um número por 8 é o mesmo que dobrar esse número 3 vezes seguidos. Então, depois que vocês completarem a 9ª linha, vocês vão completar a 6ª linha e a 6ª coluna. Quais os resultados obtidos? Explique o porquê. Então, vocês vão nessas linhas aí explicar o porquê desses do resultado obtido aí na 6ª linha e na 6ª coluna. Então, gente, olha, ao multiplicar um número par por 5, o resultado é o número que termina em 0, tá? E ao multiplicar um número ímpar por 5, o resultado é um número que terminará em 5. Então, os números aumentam de 5 em 5. Então, tá? Aí vocês vão completar aí e responder a F para a Pro. Tá baseado na explicação que a Pro tá dando. Aí nós vamos para a G, ainda preenchendo a tabelinha. Então, preencha a 4ª linha e a 4ª coluna. Não esqueça que multiplicar o número por 3 é determinar o triplo desse número. Você pode observar os resultados que já estão preenchidos e identificar regularidades que auxiliem a completar os que estão faltando. O H. Complete a 7ª linha e a 7ª coluna. Para multiplicar o número por 6, você pode dobrar o triplo desse número. Assim, você pode determinar o dobro dos números que aparecem na 4ª linha e na 4ª coluna, tá? Em seguida, a letra I. Para completar a 10ª linha e a 10ª coluna, observe os resultados que você já completou. É possível perceber que o algarismo das dezenas vai aumentando de 1 em 1, enquanto o algarismo das unidades vai diminuindo de 1 em 1. Outra regularidade identificada é que nesses resultados da multiplicação de um número por 9, a soma dos algarismos tem como resultado sempre 9. E por último, aí o J. Complete a 8ª linha e a 8ª coluna. Observe que a tabela está praticamente completa. Resta apenas preencher o resultado de 7 vezes 7, que pode ser obtido observando como ocorre o crescimento dos números nessa linha, tá? Então, pessoal, esta é a última página, né? A página
nós temos só a página 67 de matemática. Voltando a repetir, vocês deverão usar a tabela anterior que eu pedi para recortar da página 200. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês poderem observar, ó, 251. Vocês recortaram a tabela. Na atividade da página 66, vocês começaram a preencher esta tabela e na página 67 nós vamos dar continuidade, aí vocês deverão continuar aí completando a tabelinha aí, tá bom? Depois vocês poderão colá-la no caderno de vocês, essa tabela preenchida, tá bom? Todinha completada aí. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Nossa aula de hoje é somente essas páginas do livro de língua portuguesa e matemática. Eu estarei online para vocês, se vocês tiverem dúvida e quiserem perguntar alguma coisa, eu estou online para poder estar tirando estas dúvidas de vocês. É muito importante que vocês participem dessas atividades remotas, envie fotos para a professora, tá bom? Quem está levando essas atividades na escola, está pegando impressa lá e está devolvendo na escola, eu vou pedir para que me mande um WhatsApp, dá um toque, avisa a professora, porque aí eu vou descer na escola e vou retirar essas atividades que vocês estão fazendo e levando lá, devolvendo na escola. Isso só vale para quem está retirando a atividade impressa na escola. Os demais que estão fazendo no caderno, estão tendo condições de imprimir em casa ou vão me enviando foto, tá bom? É muito importante que vocês me enviem foto, porque isto está computando a participação de vocês. Não basta só colocar o nome lá na chamada. Eu preciso ter documentos que comprovem que vocês estão participando da aula, das atividades remotas. E como que eu comprovo isso? Com as fotos que vocês me enviem. Então, não deixem de enviar as fotos, tá bom? Porque só assim vocês vão garantir aí a participação nas atividades remotas e através destas participações é que eu estou avaliando vocês e vocês terão aí uma nota, tá? Com a professora na atividade remota. Lembrando que na primeira reunião ficou acordado que nós teríamos aí 4 ferramentas para os professores para avaliar os alunos. A primeira ferramenta, a atividade remota. A segunda, as aulas síncronas. A terceira, as avaliações bimestrais. E a quarta, o simulado semestral que todos devem fazer. Esse simulado semestral não é só para aluno que por algum motivo deixou de entregar alguma atividade. É para todos os alunos, tá bom? Então são 4 notas que a professora irá somar e dividir por 4. E aí vocês terão aí a média do terceiro bimestre. Tá ok, meus amores? Bom, fiquem com Deus. Uma excelente tarde aí para todos, tá? Até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau, meus amores.